Pronto, já foi feito o convite. Boa noite! Boa Boa noite, noite. doutor. E Tudo aí, tudo certo? bem? Tudo em paz, graças a Deus. Rapaz, estava na correria aqui nos atendimentos, por isso que eu atrasei um pouquinho. Mas tá, 4 minutos eu tô com crédito, hein? Não, é bom que assim a gente espera que vão entrando mais pessoas. Foram uns 5 minutos providenciais. Como é que vocês estão? Tudo Mas jóia? estamos Tudo ótimo. bem. No calor da Bahia, tudo certo. Ah, mas o calor Graças a da Deus. Bahia é ótimo, né? Aqui é bom, aqui é bom. Está Que tudo bom, que certo. bom. Olha, esse assunto é muito bom. Falei para os meus alunos, inclusive, chamei todos eles para participar aqui com a gente, falar um pouquinho desse tema que é tão importante para o profissional, que agrega tanto para nós. Então vai ser muito bom ouvir de vocês. E muitos pacientes que fazem os exames de calorimetria ficam com dúvida, né, da aplicabilidade e como isso pode trazer para a gente um benefício na prática clínica. Então, poxa, providencial esse papo de hoje. E vou deixar nas mãos de vocês aí para a gente ir falando. Se vocês quiserem começar, vocês fiquem à vontade. Eu vou estar aqui dando os pitacos, fazendo umas perguntas. Eu vou só fazer uma pequena introdução e depois vou passar a palavra à Érica. Bom, para nós é uma honra ter o Dr. Guilherme Renck aqui conosco. Ele dispensa apresentações, mas eu vou fazer essa honra. O Dr. Guilherme é endocrinologista, médico do esporte, é colunista no portal Eu Atleta, fundador da clínica Nutrindo Ideias, no Rio, é palestrante, professor, e eu podia continuar aqui a falar durante bastante tempo, mas eu penso que as pessoas já conhecem o seu trabalho. E tem sido muito interessante. A gente fez uma parceria que já vai no segundo ano. A gente tem patrocinado alguns, ou a maioria dos eventos do Dr. Guilherme. Começamos no Ultra Classe ano passado e temos continuado nesses eventos. O próximo será agora dia 7 de maio, certo? O Ultimate Nutrition em São Paulo, que vai ser um dos maiores eventos de nutrição aqui no Brasil. E nós vamos estar em força nesse evento. E tem sido muito interessante o aprendizado que a gente tem em conjunto, a quantidade de ciência que se faz no Brasil. E a MDI tem esse intuito. Nós somos uma empresa, mas somos uma indústria nacional, a única no estado da Bahia, o único fabricante deste tipo de equipamentos. Nós fabricamos analisadores metabólicos que permitem fazer calorimetria indireta, outro tipo de produtos, e somos o único brasileiro e estamos tentando desenvolver muito para a comunidade nacional. Não só fazer o que os outros fazem quando trazem produtos importados, mas entender realmente as necessidades locais, a ciência que se faz aqui e aproximar os nossos produtos desta comunidade. Então é uma honra a gente contar com convidados como o Dr. Guilherme. E nós lançamos algumas perguntas. Eu sei que já tem várias perguntas que foram lançadas nestes últimos dias. E vou passar a palavra aqui à Érica para ir lançando essas perguntas e agradecer a presença do Dr. Guilherme. É realmente uma honra. Ó, Nós eu que podemos estar aqui. agradeço antes da Erika falar aí. Poxa, obrigado pelo seu carinho. Acho que é até legal dizer isso aqui, né? Antigamente a gente tinha muita dificuldade de realizar testes de calorimetria, VO2 no Brasil só com equipamentos importados, né? Eu mesmo tive equipamento importado lá atrás, é, aparelhos caros com difícil manutenção e hoje vocês estando aí, e eu fui na verdade um cliente de vocês antes da gente começar um relacionamento, né, nos cursos, e poxa, aparelho maravilhoso, muito bom. E eu que tenho a agradecer aqui a você por a gente estar aqui hoje falando um pouquinho disso, que é tão importante. Vou passar a palavra para a Érica para a gente já ir respondendo as perguntas aí sobre calorimetria. Joia. Então vamos começar essa noite. Primeiro agradecendo a presença de todos, né? Todos que estão entrando aí na live, então vão poder ouvir um pouco sobre. Tem perguntas, viu, doutor Guilherme, de todos os tipos. Eu passo por assim, várias perguntas. Teve uma chuva de perguntas hoje. E assim, tem perguntas sobre calorimetria, tem perguntas sobre teste de esforço, tem perguntas sobre outras demandas que você atende também. E a gente fez essa inclusão porque eu acho que é importante, né? Para todo mundo que está aí ouvindo e Com essa certeza. identidade. Então a gente vai começar com algumas perguntinhas enviadas pelos seguidores da gente. Falando de metabolismo, quais os principais procedimentos para entender e prescrever a melhor conduta para o paciente? Então, agora a gente fala em metabolismo, né? E eu acho que até por isso que é importante essa discussão sobre a calorimetria. O metabolismo humano ele é influenciado por inúmeros processos, né? E
especialmente quando a gente fala do ponto de vista hormonal, né, de alguns hormônios específicos. Perdão. Especialmente os hormônios tireoidianos. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes a gente faz, por exemplo, uma calorimetria para ver qual a taxa metabólica basal daquele paciente. As pessoas confundem o que é a taxa metabólica basal, né? A taxa metabólica basal é como uma pessoa consome em 24 horas se ela ficar deitada numa cama. Essa estimativa que a gente faz, ela é dependente de vários processos. Sempre bom explicar, já que a gente está falando de calorimetria, né? Primeiro é a necessidade do organismo para ele sobreviver, né? Então, o que os órgãos vão utilizar, né? A gente tem um efeito que é das contrações musculares para a manutenção da postura. Existe o efeito térmico que influencia, sem dúvida, a nossa calorimetria, a termogênese, né? Então, a temperatura mais baixa aumenta o metabolismo. E da mesma forma, nós temos o efeito térmico dos alimentos. Então, esses 4 fenômenos fazem com que a gente tenha uma taxa metabólica basal, que mesmo que a gente fique muitas vezes imóvel, ela pode ser aí modificada dependendo do nosso comportamento. E existe também outras situações que podem fazer com que o nosso metabolismo se eleve. E aí é o que a gente coloca como a taxa metabólica esperada no dia para o indivíduo, que vai ter muita relação com a atividade e o exercício físico, né? Então, todos esses fenômenos fazem com que a gente tenha uma alteração. Por isso, que quando a gente faz a medição lá da taxa metabólica basal, que a gente coloca lá a mulher deitada com a máquina, ou o homem, se o indivíduo não seguir os critérios prévios ao exame, que incluem não fazer alimentação, estar em repouso, etc, etc, por quê? A gente já fez teste lá que se você colocar um indivíduo para consumir alimento antes do exame, você aumenta a taxa metabólica basal. Então, isso é muito importante. E como eu estava falando, se eu tenho uma condição onde eu tenho um déficit hormonal, como no hipotireoidismo, na falta, eu vou ter uma queda. Então, isso é fundamental para a conduta do médico. Se eu tenho um paciente que tem hipotireoidismo, tem uma calorimetria alterada, né, abaixo do previsto, a gente pode se instituir, mais um dado para instituir ou não uma terapia para esse paciente. Então, com certeza, a calorimetria vai mudar a conduta. Bacana. A outra pergunta que vem é a seguinte: a calorimetria indireta e teste de esforço são exames importantes na atividade clínica endócrina? São exames importantes. O teste de esforço é um exame que a gente faz no paciente, que pode ser feito numa bicicleta, pode ser feito numa esteira, pode ser feito no remo, pode ser feito numa piscina. A gente hoje tem equipamentos, inclusive, que você pode fazer o paciente nadando, sempre tentando simular aquilo que o indivíduo mais realiza. Numa pessoa que não é um atleta, existe vantagem de fazer o teste na esteira, se ele tem mais aptidão por correr. Ou na bicicleta, que é o que a gente mais utiliza nas nossas clínicas nutriideais, é a bike. Por quê? Porque a bike tem a segurança do paciente não cair, como na esteira, e na bike, ver a pressão arterial é muito mais fidedigno do que correndo. É impossível ver a pressão arterial de uma pessoa correndo. Isso é até minha crítica ao teste de esforço tradicional feito. Qual é o problema que eu extrapolo para vocês, que eu acho que é até importante? O teste de esforço hoje feito em clínicas que fazem por plano de saúde, sem critérios, é muito ruim. Ele é pior do que melhor, na verdade. Por quê? Os profissionais que fazem um exame querem fazer um exame rápido, não querem levar o paciente ao máximo e fazem subdiagnósticos. Não diagnosticam muitas vezes o paciente que tem realmente um problema porque não chegou na isquemia e eles usam aquele critério. Então, tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Se eu pego um indivíduo de 40 anos e que aí a gente usa, né, quando vai fazer o teste de esforço, aquela máxima de 220 menos a idade para ver qual é a frequência cardíaca máxima. Então, se eu estou falando de um indivíduo de 40 anos, por exemplo, eu esperaria que ele chegasse a uma frequência de 180, por exemplo. Mas um indivíduo que é fisicamente muito ativo, um indivíduo que tem a mesma idade, a mesma característica que não é fisicamente ativo, são pessoas que vão chegar em limiares de esforço totalmente diferentes de acordo com a frequência. Então, desculpa, quem usa ainda isso, frequência cardíaca 220 menos a idade, está totalmente equivocado e fora do que é de atualização hoje. A gente usa outros critérios. Por isso que o teste de esforço sem a análise ventilatória, que é o quê? A ergospirometria, ou seja, o teste de esforço mais análise metabólica, que não é feita na maioria das clínicas, não é feita pela maioria dos médicos, é um exame que dá muito mais resultado. Por quê? Vai dar para nós qual é a produção de CO2 daquele paciente, qual é o consumo de oxigênio, qual é o momento onde ele passa a ventilar mais, ou seja, que ele chegou no limiar anaeróbio, né?
Então, a gente tem muito mais dado. E, com certeza, assim, não tem como hoje eu tratar um paciente sem fazer um teste. Quando a gente tem mais de 35 anos, a recomendação é o teste de esforço ou a ergospirometria como um exame, pelo menos para avaliar a aptidão cardiorrespiratória daquela pessoa. A calorimetria é um exame extra, né? Quando a gente faz a ergospirometria, que é a bike com a máscara ou a esteira com a máscara, a gente está fazendo uma calorimetria direta, que é o esforço, né? E a gente está medindo a produção dos gases e o metabolismo. A calorimetria indireta, como a gente bem falou aqui, é o mesmo exame, só que sem o esforço. É só a máscara para a gente ver qual é o consumo metabólico. E muda tudo. Na calorimetria, inclusive, eu consigo ver qual é o QR do paciente. Ou seja, simplificando, ele consome no metabolismo dele mais carboidrato ou mais gordura? Se eu tenho um paciente que faz uma dieta cetogênica em atividade, eu vou ter um resultado da minha calorimetria com uma alta queima de gordura, né? E o contrário é verdadeiro. Se eu tenho um paciente que tem uma alimentação rica em carboidratos, eu tenho uma maior produção de CO2, porque o carboidrato vai gerar mais CO2, e eu tenho aí um aumento da queima de carboidrato, que a gente consegue identificar isso no laudo da calorimetria de extremo valor. Ah, bacana. Tem uma pergunta que não é relacionada ao tema mais. Foi feita por uma profissional, atleta profissional de vôlei, e ela perguntou se o doutor faz a leitura de teste genético. Uhum. Faz, né? Faço. Então, isso é bem importante. Quando a gente tem um paciente que tem um objetivo, a gente tem que conjugar diversos testes. Entre eles, o teste genético. Hoje, antigamente eu conhecia muitos colegas que eram totalmente céticos, né? Falavam que não adicionava nada. Hoje, com o número de publicações que a gente tem, com o número de informações que a gente tem teste hoje, para vocês terem ideia, farmacogenético, que a gente consegue determinar qual a melhor resposta do paciente ao medicamento de acordo com o exame genético. A gente usa isso em várias especialidades, especialmente lá na clínica, a gente usa muito na psiquiatria, na cardiologia, e é fantástico, é um exame muito bom. E a gente tem o teste também, que analisa outros marcadores genéticos voltados para o metabolismo, para a saúde endócrina do paciente. E com certeza, adiciona muito, eu uso muito na minha prática clínica, logicamente, que é um exame que não é acessível a todas as pessoas. Então, o paciente tem que ter vontade de fazer, tem que ter um objetivo de se fazer. E, como eu te falei, a gente tem várias análises genéticas possíveis de serem feitas. Bacana. A outra pergunta é se o senhor indica alguma pós-graduação em endocrinologia. As perguntas são boas, hein? Tem várias, Olha, eu falei, tem olha a dificuldade aí. Não, tem problema, tranquilo. Boa pergunta. Isso é uma pergunta que chega muito para mim. Eu não escondo para ninguém. Isso é um sonho que eu tenho futuramente, né? Lógico que hoje não é possível, mas de fazer uma pós-graduação de endocrinologia e metabologia dentro dos parâmetros que eu considero que são os ideais, né? Eu acho que o endocrinologista hoje, que ele não entende um pouco de nutrição, que ele não entende de fisiologia a fundo, ele não vai ser um bom endocrinologista. Hoje as pós-graduações são muito engessadas, bem como são as faculdades. É a mesma coisa que você perguntar se um médico sai da faculdade e ele não precisa de mais conhecimento. É óbvio que ele precisa de mais conhecimento, né? Mas existem várias pós-graduações. A grande questão toda é que hoje eu acho que a nutrologia e a endocrinologia se marginalizaram. Então, muitas vezes você tem um profissional que ele se formou em medicina, ele não sabe muito bem o que ele vai fazer, e aí ele quer fazer área de longevidade, ou fazer reposição hormonal, ou fazer nutrologia, e aí ele acaba enfiando os pés pelas mãos. Ele não busca uma especialização, muitas vezes que possa lhe dar subsídio. Isso impossibilita ele de ter, por exemplo, título de especialista em qualquer uma das áreas, seja na endócrina, seja na nutrologia, o que é muito importante para o profissional, porque ele não pode se intitular especialista numa área se ele não tem esse registro, né? E para isso, ele tem dois caminhos. Ou ele faz residência médica, se for no caso da endocrinologia, e aí é o que eu digo, se ele quer fazer endocrinologia mesmo e ele está no começo, o ideal é que ele faça clínica médica e depois residência em endocrinologia. Ele pode, logicamente, fazer também a pós-graduação. Se ele fizer a pós, ele vai ter que fazer a prova de título em endocrinologia para que ele possa ter, né? Lógico que o que faz também a residência, ele vai poder se intitular endocrinologista porque ele pode se registrar no Conselho de Medicina como endocrinologista por ter feito. O que eu sempre recomendo é buscar uma pós-graduação que tenha reconhecimento da sociedade de endocrinologia para facilitar o trâmite. Existem várias hoje, tem muitas em São Paulo que são muito boas, né? A gente tem na própria USP pós-graduação, a gente tem no Rio de Janeiro algumas muito boas, tem uma na PUC que é excelente,
Enfim, o IED tem uma pós-graduação muito boa. Mas, assim, eu digo isso, eu fiz pós-graduação, porque eu já tinha feito cardiologia antes. Mas a residência, ela te dá a vivência clínica ambulatorial, né? Logicamente que a vivência clínica que nós temos dentro de algumas pós-graduações são tão equivalentes quanto, né? Mas a minha recomendação seria essa. É um caminho difícil de escolher, viu? Eu gosto sempre assim, ser individualizado. Tem que ver qual é o histórico da pessoa, o que ela busca, para onde ela vai morar num grande centro, ela vai para o interior, o que ela quer desempenhar, ela quer trabalhar em consultório. Eu faço muito esse trabalho com os meus alunos que são do Mastermind, que é um grupo que eu tenho de profissionais que a gente faz um desenvolvimento de carreira. Mas são decisões que são importantes e decisões chaves, né, para aquele profissional que podem determinar o futuro dele, né? Boa pergunta. Ó, tem uma pergunta que a gente já respondeu, eu só vou listar, a gente respondeu acima, um pouco acima. Qual a importância da análise metabólica para a atividade endócrina? A gente respondeu, teve uma pergunta muito parecida, né? Já demos essa resposta. Uhum. O uso de hormônios é bom ou ruim para o metabolismo? Ótima colocação. Então, depende. Se eu estou falando de um hormônio que gera anabolismo, então é aquela história, né? Água para a planta. Se for pouca água, a planta morre. Se for muita água, a planta morre. Então, tudo é dosagem. Se eu faço uma reposição, por exemplo, vou dar um exemplo, isso é bem clássico. Eu tenho um paciente com deficiência, um adulto com deficiência de hormônio do crescimento, que é um quadro raro. Por acaso eu vi esses dias aqui. E é o paciente que tem um metabolismo extremamente lentificado. E muitas vezes isso pode acontecer, que é uma deficiência hormonal no adulto. Quando você repõe numa dosagem baixa, você tem uma boa resposta do paciente. O paciente tem uma melhora metabólica, ele tem uma melhora de vários parâmetros, até porque essa deficiência causa várias alterações. Mas se você passar do ponto, você tem uma redução da produção do IGF-1, que é o derivado de GH, e o paciente começa a não ter uma boa resposta. Então é muito interessante isso, ocorre um down regulation dos receptores. Então, quando a gente fala em hormônio proteico, principalmente, que são insulina, hormônio do crescimento, hormônios que estão prontos para liberação e que tem uma resposta de membrana celular, é uma coisa mais da fisiologia, são mais passíveis a down regulation. Vou dar um exemplo, insulina, fácil de entender, resistência à insulina é isso. Come muito açúcar, produz muita insulina, a célula não quer mais receber aquela insulina, resistência à insulina. Mesma coisa se eu fizer uma hiperdosagem de reposição, por exemplo, do hormônio do crescimento. Eu vou ter um bloqueio, um down regulation dos receptores, uma ação ruim. Já com os hormônios esteroides é menos comum. Então, por exemplo, com testosterona, estradiol, a dinâmica é diferente. São hormônios que atuam no núcleo da célula, né? Ela, logicamente, tem efeitos em outras áreas da célula, inclusive na membrana, que são os efeitos não genômicos, mas os principais efeitos desses hormônios são no núcleo celular, sem necessidade de transportadores, né? Então, você não tem resistência de receptor, você pode ter uma resistência a nível de DNA, mas é mais raro isso, inclusive há uma discussão atual essa questão, tá? E os hormônios principais do metabolismo, como eu comentei, que eu não posso já te falar, são os tiroidianos, esses sim. Se eu tenho uma redução de T3, eu tenho uma redução de produção de ativação de CP, de UCP1, por exemplo, eu tenho termogênese reduzida, eu tenho atividade mitocondrial reduzida, eu tenho redução da termogênese. E mesma coisa, tem um paciente com hiperprodução de hormônios tiroidianos, como no hipertiroidismo, eu vou ter uma elevação da termogênese, por isso que o paciente não dorme, o paciente tem um metabolismo extremamente acelerado, ele é emagrecido, né? Então, o hormônio tiroidiano, entre todos os hormônios, é o principal quando a gente fala de metabolismo. E não podemos deixar de falar do cortisol, que é um hormônio esteroide que está relacionado com a nossa dinâmica também. E o cortisol também é um hormônio importante para o metabolismo. A baixa do cortisol reduz a taxa metabólica basal. Tá? Ah, bacana. Ó, só vou dar uma... O pessoal que está aqui acompanhando, pode ir colocando as novas perguntas na caixinha de perguntas, porque vai entrando as pessoas. Vai entrando. Passou aqui umas perguntas no comentário que eu não vi também. O pessoal vai botando aí na caixinha de perguntas. Só para pedir para quem fez no comentário, colocar na caixinha de perguntas. Obrigado aqui. Quem faz reposição hormonal precisa fazer o exame de análise metabólica, a exemplo da calorimetria indireta? Então,
Não necessariamente, não é uma necessidade, né? A gente coloca, todos os meus pacientes eu recomendo realizar a calorimetria para a gente analisar qual que é o status daquele paciente na chegada dele à consulta. E durante o tratamento, a cada 90, 120 dias, é interessante refazer para ver o que está acontecendo, né? É lógico que o exame pode variar em várias situações, enfim, inclusive em patologias, né? Pacientes, por exemplo, que ficam doentes, a gente tem uma redução do T3, que é um hormônio extremamente prometabólico. O paciente tem uma redução da calorimetria, já vi isso em alguns pacientes. Mas são coisas que a gente vai pegando da experiência clínica, não está no livro, né? Mas assim, não é um exame obrigatório nesse caso. O paciente pode fazer reposição hormonal, mas não... enfim, vão ter uma Não necessidade necessariamente específica. precisa do... Esse tipo de equipamento traz benefícios para a sua clínica? Pode explicar quais? Então, Eu isso é acho uma que não parte, falou do nosso equipamento. isso é uma parte importante, né? Hoje, assim, o indivíduo que é o médico é um profissional autônomo, né, que pode trabalhar por conta própria ter seu consultório. Hoje, logicamente, que quando se fala em clínica, a gente está falando de uma instituição empresarial, uma empresa, né? E eu vejo muito a calorimetria como um exame que traz benefício para os pacientes enorme, porque possibilita, né, o médico ter mais chaves, né? E é muito importante também para a clínica, né? Porque você pode ter um serviço na sua clínica extra. Muitos planos de saúde pagam um exame. A gente faz na nossa clínica, por exemplo, através de plano de saúde, para alguns planos de saúde. Então é bem importante isso. É muito bom para quem tem uma empresa, para quem tem uma clínica mesmo. Para quem tem um consultório, também é um exame que agrega bastante, né? Muito na prática clínica e com certeza é importante sim nesse sentido. Não. Vamos lá. Agora, fizeram uma pergunta, mas para mim e para o Luiz. Esse equipamento possui validação científica? Eu vou deixar o diretor Deixa. responder. Eu fiquei aqui esperando. Eu não quero interferir muito, mas eu estava esperando essa pergunta, eu sabia que ela estava aí. Eu queria desmistificar isso e explicar muito bem essa situação. Vejam o seguinte: a área da saúde no Brasil é uma área extremamente regulamentada. Não é fácil colocar produtos médicos no mercado e certificar e poder comercializar esses produtos. A MDI demorou 2 anos, mais de 2 anos, para conseguir montar a fábrica, para conseguir legalizar o produto, para conseguir certificar o produto. Então, sim, nós somos extremamente controlados e extremamente regulamentados. Temos um conselho científico desde o início, e, portanto, o crivo que nós tivemos que passar até vender o primeiro equipamento e colocá-lo no mercado foi muito, muito alto. Explicando mais diretamente, nós fizemos vários estudos científicos com o produto, de validação, até porque eles são obrigatórios. Ele tem que ter a validação do Inmetro, depois tem que ter a aprovação da Anvisa, a fábrica também. O produto em si, nós avaliamos comparativamente a outros produtos iguais na área, produtos importados que já estavam certificados. Foi feito um estudo grande, mas isso obrigou a ter conselho de ética, a ser submetido, etc. Esse estudo, neste momento, está em publicação, mas esses dados nós já os temos há bem mais de 2 anos, um estudo randomizado com muitos pacientes. Nós podemos, inclusive, partilhar os resultados desses estudos, porque eles são muito simples. O Andimet, o nosso produto, não tem nenhuma diferença estatística face a nenhum dos outros produtos que está certificado no mercado. Agora, no Congresso Mundial de Cardiologia, que vai ser no Brasil, nós vamos também ter algumas publicações falando sobre isso. Vai ser interessante a gente começar a aparecer. Agora, é um caminho. E, infelizmente, as pessoas têm tendência a achar que o que é brasileiro, o que é nacional, é mau. E olhem que eu não sou brasileiro, Isso eu está sou mudando. português, sou importado, mas tenho essa tendência. Não, porque é bom, é o que vem de fora. Eu sou contra essa opinião, não por a fábrica estar aqui, mas porque o que nós fazemos é tentar entender necessidades locais e não fazer adaptações. Nós tentamos realmente criar produtos que respondam àquilo que são as necessidades do mercado nacional e não importar produtos que têm algumas características diferentes e depois tentar adaptá-los para eles encaixarem naquilo que é o mercado. E por isso é que nós estamos realmente crescendo muito e hoje com centenas de produtos no mercado que já falam por si, graças a Deus. Que ótimo. Que bom que você estava aí. Você respondeu muito melhor que eu responderia, com certeza. Qual a diferença? Agora fala pelo Henrique.
Qual a diferença de termogênico e pré-treino? Pergunta boa, hein? Adoro essas perguntas. Bom, vamos lá. Quando a gente está falando de treinamento, a gente está falando de um organismo que vai entrar em estresse oxidativo, né? Ou seja, vai queimar energia, gerar ATP. Vai usar o oxigênio, vai usar os micronutrientes, os macros, e vai gerar energia. Toda geração de energia produz radicais livres, né? Então, isso é um processo. Quando a gente está falando de substâncias que aumentam, são pré-treino, a gente tem que dividir em duas categorias. Os ergogênicos, que vão melhorar a capacidade no exercício do indivíduo, né? E os estimulantes, que aí a gente pode colocar como uma substância aí que deixe você mais alerta, ou seja, então o termo termogênico é um termo muito ruim, porque muitas substâncias têm efeitos de fazer com que você tenha maior produção, né? Gerar calor, né? Termogênese, queimar mais energia. Então, muitas substâncias, por exemplo, são vasodilatadoras, como a citrulina, a beta-alanina, vão ser vasodilatadores, vão aumentar o influxo, a chegada de oxigênio e nutrientes para as células musculares, consequentemente vão facilitar a queima e gerar mais energia, mas não são estimulantes, entende? Ao mesmo tempo, nós temos outras substâncias que são extremamente interessantes e que podem gerar maior formação de calor, como, por exemplo, o uso da teacrina, uma substância que a gente pode usar, vai ser um estimulante, a pessoa vai se sentir melhor para fazer o treinamento, mas, ao mesmo tempo, talvez a resposta científica que nós temos em produção de calor é um pouquinho mais deficitária que outras substâncias, como a que eu falei aqui, da L-citrulina. Então, depende muito do que a gente está querendo buscar. Quando o paciente fala que ele quer um pré-treino, eu pergunto, olha, o que você está acontecendo? Você está sem disposição para treinar ou você quer desempenhar o seu treinamento com melhor eficiência? Se eu estou falando de um atleta, eu vou pensar na melhora da performance, melhora ergogênica, da eficiência do treinamento. Ou até melhor dizendo, nós temos substâncias hoje que o indivíduo faz consumo para que ele não entre em fadiga, ou seja, para retardar a fadiga. Exemplo, eu utilizo no meu treinamento uma substância chamada ashwagandha, que é um adaptógeno. Essa substância faz com que o meu limiar, a minha sensação de esforço máximo, ela fique mais alta. Então é extremamente interessante. Eu, às vezes, posso estar batendo a 185 batimentos por minuto, com uma sensação de fadiga que não corresponde ao esforço que eu estou fazendo, porque essa substância faz com que elevar o meu limiar de dor, tá? Dor no esforço. Então, existem vários tipos de substâncias que são pré-treino. Agora, termogênicos tem muitos no mercado. A gente tem a capsaicina, que é maravilhosa, né? O Capciate, que a gente pode usar, tem estudo mostrando melhora de termogênese, mas ainda é uma área muito nebulosa. Não tem muito estudo científico e não tem porque ninguém tem interesse em pagar estudos com essas substâncias. Esse aqui é o ponto também. Recentemente eu fiz uma publicação sobre coenzima Q10 e inúmeras barreiras para que eu conseguisse fazer a publicação de um suplemento. Então a comunidade científica tem também um pouquinho de ressalvas com relação a isso, absolutamente compreendido, mas que dificulta. Mas tem aquela mesma história, tem que individualizar o que o paciente quer, qual é o histórico esportivo dele, né? E ver se ele está fazendo tudo certinho, porque às vezes ele está sem disposição para treinar porque ele está com uma deficiência de ferro, uma deficiência de vitamina B12, né? Então tem que olhar o básico para chegar na cereja do bolo. Entendi. Tem que fazer um check-up antes de todo para entender se precisa mesmo ou não do termogênico. Às vezes é uma reposição de uma vitamina e tal. Então vamos lá. Até só um disclaimer, até por uma questão de segurança. Porque tomar um medicamento que aumenta o limiar do esforço, uma pessoa que é, por exemplo, cardiopata, é extremamente perigoso. Por isso que é importante a ergospirometria. Exatamente. Exatamente, porque com a ergospirometria a gente apanha o limiar isquémico, se ele tiver isquemia mais cedo, a gente tem certeza que ele vai fazer o esforço chegando naquela frequência de forma segura. Porque senão colocamos a pessoa em risco e infelizmente há acidentes por causa disso. E eu acho assim, hoje a gente recomenda a partir dos 35 anos, né? Lá na clínica a gente faz muitos exames, a gente faz exames para pacientes, até porque a gente é uma das poucas clínicas do Rio que faz a ergospirometria por plano de saúde, né? Então a gente tem uma demanda muito grande externa, não só de pacientes da clínica. E a gente vê muitas alterações em muitos exames, né? Então, super importante essa observação, né? E às vezes até atleta, quem vê cara não vê coração. É importante sim fazer as avaliações. Né?
Fizeram uma pergunta aqui que eu achei interessante. Qual é a alternativa para um paciente que possui claustrofobia no uso da máscara nos exames de calorimetria indireta e ergospirometria? Bom, ótima pergunta, né? Realmente, tem alguns pacientes que eles não toleram a máscara. Inclusive, tem alguns pacientes que relatam que eles falam, eu não cheguei no máximo do meu esforço porque a máscara atrapalhou, não consegui respirar direito. Mas esse é o intuito, é gerar um estresse mesmo para que você chegue no máximo do esforço. E a hiperventilação na máscara, ela é mais difícil por causa do analisador de gases que está ali e o tamanho do fluxo, né? A grande questão nesses casos, a gente tem algumas saídas. Existe uma máscara que a gente às vezes até utiliza, que ela é uma máscara só na boca, como se fosse aquele snorkel de natação, né? De mergulho. Mas a gente tinha isso em aparelhos mais antigos. Mas é um limitador para os pacientes. Eu nunca tive um paciente que deixou de fazer uma calorimetria por esse motivo, né? Tem que ser realmente um paciente com um quadro muito grave aí para poder não estar realizando o exame. Uma pergunta que eu acho que todas as lives que eu já fiz, essa pergunta, todas as lives. Quais são os alimentos que aceleram o metabolismo? Todas as lives que eu fiz, com todos os... Eu sempre pergunto isso. Olha, Quais os alimentos que aceleram o metabolismo? então, ótima pergunta, com uma ótima resposta. Todos. Pois Como eu falei aqui, então. termogênese induzida pelos alimentos, ela existe, ela é importante. Já fizeram um estudo científico para ver se o indivíduo comendo vários momentos no dia aumenta a queima em relação ao paciente que come menos horários no dia. Não conseguiram chegar a conclusão nenhuma. Um estudo chegou a uma conclusão, um estudo chegou a outra conclusão e foi aquela história. Mas a gente sabe que sim, a alimentação tem efeito termogênico importante. Agora, por que tem efeito termogênico? Porque a gente tem que usar energia para queimar esses nutrientes. Aí sim, a gente avaliando qual a distribuição desses macronutrientes, sem dúvida nenhuma que a quebra, né, dos aminoácidos, das proteínas, gera mais calor, né? Então, esse é um ponto importante também de ser avaliado. Mas, assim, é muito difícil utilizar isso para ter uma orientação para o indivíduo para mexer na termogênese baseado na alimentação. Não dá para fazer isso, entendeu? Seria maluquice. Diz que o limão emagrece desde que a loja esteja a 20 quilómetros de casa. A gente vai pegar o limão 20 quilómetros depois e ele emagrece. Tudo funciona. Uma questão de como é aplicado. Ponto de vista, né? Verdade. Olha, mas é brincadeira, a gente vê muito isso, né? Mas ainda existe isso, muitas matérias. Às vezes o pessoal da imprensa me pede para falar sobre isso, eu falo, gente, olha só, essa matéria não vai dar certo, vocês estão querendo uma coisa que não existe, né? Mas enfim. Vamos lá. É importante saber a zona de treinamento do teste de esforço para quê? Poxa, isso é muito legal, ótima pergunta essa. A gente vê muito hoje os indivíduos que fazem exercícios submáximos. O que é isso? Como é que funciona a dinâmica do exercício físico? Quando a gente começa a fazer o exercício físico, o nosso organismo começa a produzir ATP utilizando a glicose sem oxigênio, que é a glicose anaeróbia. Todo mundo aqui começa a fazer exercício, aqueles primeiros 3 minutos são horríveis, né? Parece que a gente não vai aguentar, porque o processo de glicólise aeróbia utilizando o oxigênio, que é o primário do exercício físico, né? Ele demora algum tempinho para acontecer. Então, assim, quando a gente começa a fazer o exercício físico, a gente tem uma maior queima desses nutrientes, né? A gente vai ter um aumento da glicose aeróbia e vai ter maior produção, obviamente, de lactato. O aumento da produção lactato e o aumento da produção do CO2 pelas células, que elas produzem a partir da quebra, vai se acumulando. E o corpo precisa tirar aquele CO2 de alguma forma do organismo. Como é que ele faz? Ele aumenta a ventilação. Então, você começa a ventilar mais. Você começa a ficar ofegante. Todo mundo acha, 99% das pessoas acham que a gente fica ofegante no exercício porque a gente precisa de mais oxigênio. Não é verdade, não é por isso. O nosso corpo hiperoxigena para tirar o CO2, para lavar o CO2. Tanto que muito atleta profissional usa essa tática para gerar uma alcalose respiratória. Ele hiperventila para tirar o CO2
e especialmente os esportes de sprint, né? A gente tem muito isso, é uma tática que realmente funciona. Então, isso aí é muito interessante da gente estar avaliando. Mas por que é importante? Quando você começa a hiperventilar, esse é o chamado limiar, primeiro limiar, né? Ou limiar anaeróbio, que significa, a partir desse momento, é o momento ideal para que você tenha uma atividade física para queima de energia. Abaixo desse ponto, você está fazendo esse submáximo. Não é que o submáximo não queime, não. O submáximo, inclusive, queima mais gordura. Quando a gente olha lá a queima de macronutrientes durante o esforço, o primeiro macro a ser consumido é a gordura. Então, nesse submáximo, a maior queima de gordura. E a queima do carboidrato só passa a ser mais relevante no treinamento máximo. Por isso que o HIIT gera uma queima interessante, porque pega uma queima muito importante do carboidrato no treino máximo e uma queima de gordura também quando o paciente está ali, quando o indivíduo está ali no submáximo. Então é importante sim, porque se eu estou falando de um atleta que quer ganhar performance, aumentar seu desempenho e seu VO2, eu preciso que ele trabalhe numa zona entre o primeiro e o segundo limiar. O segundo limiar é um outro momento onde eu tenho realmente um descontrole, que é o máximo do indivíduo, onde ele não consegue mais tamponar esse CO2, tá? Então ele faz aí mais um momento de hiperventilação. Mas é um ponto importante ser discutido. É mais legal quando a gente está com o paciente e explica para ele o exame. Ó, aqui é o momento ideal. E aí, o que a gente faz para determinar? Eu vejo em qual frequência cardíaca aquela pessoa entrou no limiar anaeróbio. Aí sim a gente está falando de uma coisa personalizada e individualizada, diferente daquela conta que eu falei para vocês que não dá para usar de 220 menos a idade, né? Para a frequência cardíaca. Deixa eu só completar aqui, Érica, com uma informação. Isso é uma das coisas que nós temos tentado fazer. Nenhum dos produtos que nós conhecemos importado fazia, depois de um teste de esforço cardiopulmonar, automaticamente a descrição das zonas de treinamento para o médico. E como isso era muito utilizado aqui, a gente estava a ver os nossos clientes a pegarem no teste de esforço cardiopulmonar e a definirem na mão, num Excel, quais eram as zonas de treinamento com base nos limiares. E isso já foi incluído nos nossos laudos, tanto do Andimet Sport como do Clinic, e ele já dá isso automaticamente para o clínico que trabalha. E são esses pequenos detalhes que começam a fazer com que os nossos produtos possam ser diferenciados, porque eles trabalham os dados de acordo com aquilo que os profissionais aqui estão buscando e estão querendo passar para o paciente. Tá? Perfeito. Olha, as nossas perguntas que vieram antecipadamente e encerraram, a gente vai dar seguimento à live, porque a gente tem perguntas aqui na caixinha. E aí, eu vou só abrir aqui, pedir um minutinho, que eu vou abrir a caixinha aqui de perguntas. Manda bala. Peraí, que tá lá embaixo. Bom, vamos lá. Creatina, benefício maior antes ou após o treino? Mal Bernardes, parabenizando aqui pela live e agradecendo já antecipadamente. Legal. Foge do tema, né? A gente vai falar sobre creatina lá no curso do The Ultimate Nutrition. Quem não fez inscrição ainda tem a oportunidade, pode fazer online dia 7 de maio. Pode assistir no dia ou pode assistir até 7 dias depois. Tem muita gente que não pode assistir no sábado, né? Você pode comprar o curso e assistir a hora que você quiser. E a gente vai falar sobre creatina muito lá. Eu vou falar na minha aula, os outros palestrantes, inclusive palestrantes de peso aí, que eu suei a camisa para juntar esse povo. Não sei se a gente consegue juntar de novo. Você imagina, juntar Paulo Musi, Daniel Coimbra, Rodolfo Pérez e o Gabriel de Carvalho não foi fácil, mas deu certo e vai ser um super sucesso. Creatina, vamos lá. Acabou de sair um estudo, 2021, falando sobre o timing da suplementação da creatina. Eles não chegaram a uma conclusão específica. O que eles sugerem é que a creatina pode ser feita antes e durante o exercício, podendo haver um maior benefício nesse cenário, especialmente nos esportes de sprint. Porque a creatina ela aumenta muito a força de sprint. A maior evidência que a gente tem com a creatina, a gente tem para o aumento da massa muscular, mas para o aumento da potência, né? E aumento do sprint. E a gente tem alguns estudos, inclusive, mostrando que a associação da creatina com outros itens melhora ainda mais esse efeito. A gente tem estudos muito bons mostrando esse grande efeito da união da creatina com os carboidratos. Então, os carboidratos, como, por exemplo, a palatinose, a derribose, podem ser utilizados juntos com a creatina em associação, assim como outros tipos de açúcar. A gente tem evidência de melhora. A gente tem uma evidência muito boa recente
falando da junção da creatina com o hidroximetilbutirato, que é o HMB, para aumento, inclusive, de potência, muito bacana. Então, assim, o que eu faço? Eu até posso colocar creatina para um paciente em qualquer horário do dia. Eu, inclusive, às vezes faço isso. Eu esqueço, não deu tempo, vou tomar creatina na hora que eu lembrar, porque eu tenho que ter uma suplementação contínua dela, tá? Mas, se eu for falar se eu olhar os estudos mais recentes e falar assim, quando que é melhor fazer? Se for um treinamento de endurance, como corrida, ciclismo, um cara que faz endurance, com certeza eu faria nessa janela antes ou durante. O cara tomando o squeeze ali com uma quantidade pequena. Ou você faz uma dosagem maior na parte antes do treinamento, uma hora antes de sair. Poderia ser uma possibilidade. Bacana. Tem uma cliente nossa, Nutri Tayana Vaga, ela tem um equipamento nosso, ela está querendo tirar uma dúvida aqui. Quais variáveis podem influenciar para baixa TMB no momento do exame? O paciente que tem uma respiração mais leve, por exemplo? Excelente pergunta da Tayana. Tayana, o que eu mais vejo é o contrário. Superestimativa da TMB, porque o paciente ficou forçando a ventilação. Então, para fazer o exame, você tem que explicar para o paciente que ele tem que respirar normalmente, né? Eu já vi, inclusive, o paciente fica nervoso por colocar máscara, e hiperventila. Então, tem que avisar, tem paciente que sopra, né? Então, tem que tomar um maior cuidado com isso, porque interfere muito no resultado. O legal do software é que ele consegue identificar e excluir esses grandes aumentos, a gente consegue ver uma linha de base ali do resultado. Mas, com certeza, se a paciente tiver uma respiração mais leve, né? Ela pode ter aí uma estimativa mais baixa da taxa metabólica basal. E aí eu recomendo, muitas vezes, você refazer o exame. Eu gosto sempre, por isso que eu faço mais de um exame no paciente. Às vezes eu vejo uma TMB superestimada. Lembrando que o que acontece é muito comum, pacientes com quadros como, por exemplo, obesidade, podem apresentar um aumento da TMB, tá? O paciente hiperventila mais do que outras pessoas. Então, tem essa questão aí que é importante de ser vista e ser visitada. Pode acontecer, sim. Mas, normalmente, está mais relacionado com um padrão de ventilação do paciente em si do que com qualquer outra coisa. Boa pergunta. Bacana. Deixa eu dar aí uma questão mecânica. Nós temos observado muito isso, que é o seguinte: quando os pacientes, e tipicamente pacientes do sexo feminino, têm ventilações muito baixas, que é normal, uma das coisas que ajudam muito a melhorar a qualidade do teste é pedir às pessoas para expirarem pela boca, tá? Por causa da máscara, por causa da questão mecânica. Se a ventilação é muito, muito baixa, a sensibilidade do teste é menor. Isso é normal. Então, uma das coisas que realmente ajuda muito é pedir às pessoas para fazerem a expiração pela boca. Isso vai fazer com que a ventilação seja mais precisa e isso influencia, porque se a ventilação é menor, por falta de sensibilidade, nós vamos ter uma taxa metabólica mais baixa, claro. Eu já vi também acontecer, é menos comum, porque quando a equipe é treinada e a máscara está mal posicionada ou frouxa. E aí você tem vazamento, né, ali nas laterais da máscara. Isso acontece. Acontece em evento, às vezes. Por exemplo, em evento a gente faz ali para demonstrar e, às vezes, está com pressa, o paciente está ali entre uma aula e outra, e aí... Enfim, ele chega e quando a gente vê o resultado do exame, a máscara estava folgada. E a gente pergunta, às vezes, tá saindo ar? Faz aquele teste rápido lá. E como é tudo muito rápido, em evento acontece muito isso. A gente tem que refazer. O ideal é respirar sempre pela boca, né? Eu acho que essa é uma questão importante, sem forçar a ventilação, sem dúvida nenhuma, porque o analisador fica bem na frente, né? Esse é o ideal. Exatamente. Ouvi dizer que o nosso marketing está a preparar alguns vídeos de como fazer calorimetria, como preparar o paciente e que eles vão sair brevemente. Alguém me falou que brevemente a gente vai ter alguns conteúdos bem interessantes para divulgar. Que bom. Isso é importante até para o paciente entender o que ele vai fazer, né? Isso é muito bom. Exatamente. Tem uma pergunta aqui. Com a disfunção adrenal, DHA baixo, quais os prós e os contras na suplementação? O pessoal adora hormônio, né? Rapaz, olha só. A questão é a seguinte: quando a gente, com envelhecimento, a nossa adrenal reduz a produção do DEA, né? Isso vai acontecendo, a gente observa isso muito nos pacientes mais velhos. E nos pacientes que são muito estressados, trabalham workaholic, né? Tem disruptura do ritmo circadiano, dormem mal,
eles vão ter uma queda de todos os hormônios adrenais, inclusive o DEA. Isso pode acontecer. Normalmente, por que o DEA é importante? Ele é o hormônio esteroide mais abundante do corpo humano. E ele serve de subsídio para a formação de outros hormônios em outros locais. Por exemplo, o músculo é o órgão que mais faz esteroidogênese a partir do DEA no corpo. Ele, através do DEA, é capaz de formar vários hormônios que são importantíssimos para a contração e manutenção da massa muscular. Então, as pessoas desconhecem isso, acham que o hormônio vai ter ação só em determinados locais ou ele vai ser convertido, né? Ele é muito convertido na massa muscular. Eu acho que talvez o órgão, hoje a gente tem visto isso nos estudos recentes, que mais faz esteroidogênese, forma hormônios a partir do DEA, né? Além do próprio ter ações importantes no corpo humano e com ligação dos receptores androgênicos, mas com uma potência muito fraca. A suplementação do DEA, e eu não diria nem suplementação, eu diria tomar o DEA na forma de medicamento, que é uma reposição hormonal, não é um suplemento, ela tem algumas indicações muito precisas, né? Tem uma indicação para mulheres pós-menopausa, principalmente, que poderia ser feito, né, como transtorno sexual hipoativo em algumas condições, mas tem muitos efeitos colaterais. O DEA costuma dar em alguns pacientes agitação. O DEA, inclusive, ele pode causar, se for uma dosagem exacerbada, aumento da pressão arterial e insônia, e ele pode também causar grande queda capilar e aumento de acne importante. Então tem que tomar muito cuidado, né? Procurar um especialista para ver se realmente é necessário fazer ou não esse tipo de reposição. Tem uma pergunta aqui de Delucina. Por que é tão difícil dosar e encontrar o equilíbrio nos hormônios femininos em pacientes que têm endometriose? Você chegou a mudar a pergunta? Você chegou a mudar a pergunta aqui? Que ela não está aqui embaixo. Eu vou mudar. Né? É porque ela tá. diz que muitos médicos não atendem, não prescrevem medicação para ela. No final, é porque não aparece. Entendi. Né? Tá. Endometriose é um problema muito comum. Eu tenho muitas pacientes que me procuram, eu inclusive trato endometriose. E é um problema. O que acontece? O tecido que está ali no nosso endométrio, no endométrio da mulher, né, ali no útero, ele tem que estar só ali. Ele é sensível ao estrogênio, então ele se prolifera com estrogênio e no final do ciclo ele descama, por isso que a mulher menstrua e aquilo ali vai embora. Quando a gente tem esse tecido entrando no órgão, ele penetra no órgão, né, é a adenomiose, presença do tecido endometrial onde ele não deveria estar, na região miometrial do útero, né, em outras áreas. Quando esse tecido sai do útero e vai para a cavidade pélvica, para outros órgãos, aí sim chama de endometriose. Qual é o problema da endometriose? Vários. Se penetrar no ovário, pode gerar infertilidade a longo prazo na paciente. Dependendo do local que ele penetrar, quando a paciente estiver com hiperprodução de estrogênio no ciclo, ela vai ter dores horríveis abdominais. Então, uma das grandes procuras dos pacientes é dor intensa abdominal quando está ali no momento onde ela está ovulando, ela está produzindo muito estrogênio no período inicial do ciclo, né? Não é fácil de tratar a endometriose, a gente trata como? Normalmente com progestágenos que fazem bloqueios dessa proliferação, ou seja, antiestrogênicos, que reduzem a resposta ao estradiol. Existem inúmeros tratamentos com inúmeras formas de se fazer e tem que buscar um especialista mesmo. Agora, sim, se o indivíduo é especialista, ele não vai se negar a tratar a paciente, muito pelo contrário, ele vai querer tratar a paciente. Então, acho que procura um profissional mais qualificado para te atender. Exatamente. Vamos lá. Silvia está perguntando aí, nosso diretor pode responder. Os calorímetros comercializados por vocês podem ser utilizados em pacientes em ventilação mecânica na UTI? A resposta é ainda não, tá? Pacientes em ventilação, eles estão tipicamente oxigenados e, portanto, isso muda a forma como nós fazemos as medidas, porque em vez de nós estarmos a medir oxigênio em ar ambiente, estamos a medir oxigênio numa mistura que já está rica em oxigênio e, portanto, muda um pouquinho o produto. Nós temos a tecnologia para fazer isso, mas isso casa com a nossa pergunta daqui a pouco da validação. Um produto para ser utilizado em pacientes ventilados já é um produto classe 3, é outro tipo de certificação e outro tipo de validação. Nós estamos neste momento a trabalhar nas validações desses produtos
Nós temos essa tecnologia, não a comercializamos ainda, porque isso é um monitor classe 3 e nós estamos neste momento esperando a fábrica e a parte clínica para podermos vender esses produtos também. Pronto. A gente está, inclusive, tirando nossas certificações, né, chefe? Boa noite. Como regular a proclatina? Utilizo cabergolina 0,5 miligrama diariamente. E na última vez estava, e aí parou de escrever. Coloca a pergunta lá. Botei. Isso. Então, essa pergunta não tem nada a ver com o tema também, é uma outra pergunta hormonal. Mas vamos lá. A prolactina é um hormônio importante, né? Um hormônio hipofisário que faz com que a mulher tenha a produção do leite, né? E a prolactina também é um hormônio que bloqueia a produção dos demais. Normalmente, os pacientes têm aumento de prolactina por vários motivos, né? Uso de medicamentos, antipílula anticoncepcional, medicamentos antipsiquiátricos, medicamentos antiácidos. É uma grande gama de medicamentos que aumenta a prolactina. Normalmente essa é a causa. Exercício físico aumenta a prolactina, enfim, tem várias questões. Quando o paciente faz uso de cabergolina, normalmente já está tratando um quadro estabelecido, né? Tem que procurar um bom endocrinologista para fazer a avaliação e ver se há necessidade ou não de fazer o segmento do uso da cabergolina. Porque a gente tem que baixar a prolactina uma vez que ela bloqueia o eixo hormonal, né? E a paciente pode, inclusive, parar de menstruar por redução do estradiol. E nos homens a mesma coisa, tá? Mas é isso aí. Pronto, é isso aí. Gente, olha, faltam 5 minutinhos, né? Você tem uma live agora 21 horas, né, doutor Guilherme? Né? Hoje, a live? Não, eu tenho, na verdade, um compromisso familiar 21 horas, que se eu faltar, 21 horas. ó, minha cabeça rola, né, Luiz? E aqui também a gente tem um limite no Instagram. Teve uma pergunta aqui no corpo. Aqui as perguntas encerraram, na caixinha de perguntas. Teve um comentário aqui que subiu, doutor Vicari. Por que usar DHS e o destino final é incerto? Pode se transformar em estradiol ou testosterona conforme a via seguida. Exatamente, perfeita observação dele, é isso aí. E por isso que antigamente se advogava muito o uso na paciente pós-menopausa, porque você não precisava, às vezes, fazer reposição do estradiol, advogava-se isso, e, de fato, você podia ter uma manutenção de níveis básicos de estradiol e a paciente não tinha sintoma, né? Mas, assim, a gente tem muito mais estudo de reposição com estradiol, com a testosterona e com outras substâncias que acabam colocando a reposição do DEA como uma reposição com menos robustez científica, né? E, logicamente, menos segurança. Você tem mais com a reposição, por exemplo, da testosterona, que é um andrógeno extremamente estudado e que, feito na dosagem certa, talvez tenha até menos possíveis efeitos colaterais do que o DEA. Silvia está perguntando, parabenizando pela live, perguntando se o doutor poderia comentar a aplicabilidade da calorimetria. Deixa eu só tentar... Isso, em pacientes bariátricos. Isso, em pacientes bariátricos, com reganho de pele. Hoje é cada vez mais comum, né? Pacientes bariátricos, diversos tipos. Primeiro, a gente tem que separar as cirurgias bariátricas. A gente tem uma cirurgia que é restritiva, que reduz, por exemplo, o sleeve gástrico reduz o tamanho do estômago, o paciente consome menos. E nós temos cirurgias desabsortivas, né? Que são cirurgias que retiram parcialmente o intestino. E aí, de fato, as desabsortivas reduzem a absorção de vários nutrientes. Muitos nutrientes são importantes para a manutenção da produção dos hormônios tiroidianos, que geram termogênese, né? Então, o paciente pode ficar com déficit nutricional e, consequentemente, redução da taxa metabólica basal. Aí sim, eu vejo a calorimetria como importante nesse cenário de primeira avaliação ou avaliação da progressão do paciente com cirurgia bariátrica, né? E lembrar, assim, falando de bariátrica, eu estendo até no tratamento do paciente com sobrepeso, para fazer restrição alimentar, a calorimetria é muito importante. Por quê? Se eu vejo um paciente que tem vamos fazer um valor hipotético, uma taxa metabólica basal de 2.400, eu consigo, junto com a minha equipe de nutricionista, ver o que a gente vai fazer de déficit calórico para esse paciente, quantas calorias a gente vai fazer de déficit, em que estratégia, como que isso vai se comportar para frente. Quando eu refizer o exame daqui a 60 dias, o que aconteceu?
Então, é muito legal nesse caso e se estende ao paciente bariátrico. O paciente bariátrico, todo paciente pós-bariátrico é um paciente que vai ter que fazer um tratamento clínico para a obesidade. É uma ilusão achar que você vai fazer uma cirurgia e vai estar livre para a sua vida. Muito pelo contrário. Você vai estar até, muitas vezes, causando mais um problema. Você vai ter déficits nutricionais. Eu tive recentemente um paciente que, inclusive, faleceu com hemorragia digestiva por consequência de uma alteração pós-cirúrgica. Então, existe um risco muito grande, né? Hoje, a cirurgia bariátrica e metabólica, a coisa está muito sem critério e feita muitas vezes sem indicação, sem necessidade. E lembrando que para fazer cirurgia bariátrica, o paciente tem que chegar no alvo, tem que ter comorbidade, tem que ter um tratamento clínico feito por um tempo longo, sem sucesso, né? Mas todo mundo quer o atalho. Muitas vezes o atalho pode levar você para um precipício. Vai na facilidade, tudo é mais fácil, né? Para a cirurgia ali, acha que vai emagrecer em uma semana. Enfim, Lucas está perguntando, é possível alinhar jejum com ganho de massa magra? Bom, até é possível sim, dependendo do momento. O que se mais fala hoje para ganho de massa muscular, e aí, quando eu estou falando de ganho de massa magra, é fazer um hiperconsumo na janela do treinamento. O que é isso? Logo antes do exercício, durante e logo após. Então, essa janela do treinamento ela é importante e você precisa estimular vias de formação muscular, né? Vias ribossomais, aumento da mTOR, estímulo da follistatina, né? Que pode fazer bloqueio da miostatina, enfim, mecanismos que vão fazer com que o IV tenha ganho de massa. E aí você coloca o jejum em outros horários do dia, né? Ou seja, o paciente, por exemplo, fazer um jejum noturno prolongado. Estratégias moldadas, sim, podem ser possíveis num paciente fazendo jejum. No entanto, se você quer ter ganho de músculo, você tem que ter aporte de nutrientes, né? Senão você não gera anabolismo. Toda vez que você fica um determinado período de tempo sem consumo alimentar, você gera catabólise, porque os hormônios contrarreguladores aumentam e, portanto, você pode gerar, sim, maior gasto. Vai depender muito do somatotipo do paciente. Se é um paciente ectomorfo, com baixa insulina, é um paciente que não deve fazer jejum em hipótese alguma porque ele vai ter perda de massa muscular, ele é muito sensível à insulina. Num paciente mais endomorfo, que tem uma massa muscular maior, com um grande percentual de gordura, aí sim, talvez esse paciente você possa fazer uma estratégia. Vai depender muito do quadro. Bacana. Acho que agora a gente realmente chegamos no nosso tempo, 21 horas. Você vai para sua programação familiar, que é importantíssima. A gente, antes que o Instagram derrube a gente não consiga se despedir. Eu queria Poxa, eu muito queria agradecer muito também vocês. Muito legal. agradecer a presença, a disponibilidade e agradecer a todo mundo. A gente teve muitas pessoas aqui entrando e acompanhando a nossa live. Agradecer a todo mundo que ficou até agora, né? A gente sabe que cada minutinho do dia da gente é tão corrido. Tem família, tem trabalho, tem tantas coisas para resolver. E quando a pessoa para escutar e para tirar dúvidas, isso é muito, muito gratificante. Agradecer a você, a meu diretor Luiz também por acompanhar e estar aqui comigo, me dando esse apoio, né? E a ti também, Obrigada a nosso mesmo, Márcio boa Diogo, noite. que parece. Eu que agradeço, boa noite a todos. E só lembrando que esse conteúdo fica disponível depois apenas para os meus alunos do Rank Academy. Então, hoje a gente tem um grupo muito grande de alunos que faz o nosso Rank Academy, que é um Netflix da saúde, né? Lá a gente tem conteúdos inéditos a cada 15 dias, tem uma comunidade, todo mundo interage, é muito legal. Quem é profissional de saúde ou estudante da área da saúde pode participar. É só entrar lá, rankacademy.com.br para conhecer um pouquinho mais. E, inclusive, tem mentorias lá que falam a fundo sobre calorimetria, que é um assunto muito bom. Eu que agradeço, Eric e Luiz, uma boa noite para vocês. Boa noite. Viu? Tchau, tchau. Vamos fazer uma foto aqui rapidinho, que eu gosto sempre de registrar, para depois fazer o agradecimento. Deixa eu pegar aqui o celular. Todo mundo sorrindo. Espera aí, um minutinho.